E se uma única oração pudesse mudar sua vida para sempre? E se houvesse uma forma de orar que trouxesse paz, cura e uma conexão mais profunda com o Criador? Todos nós já oramos, mas você já parou para se perguntar: estou realmente orando da maneira certa? Há um jeito melhor, um jeito que o próprio Jesus revelou e que pode transformar tudo para você. Pense nisso. Qual é a única coisa que você mudaria em sua vida agora? Seria o estresse das dificuldades financeiras, a dor de relacionamentos quebrados ou o peso da ansiedade que te prende? Seja qual for o problema, Jesus nos mostrou um caminho para nos conectarmos com Deus, trazendo paz e liberdade duradouras. Neste vídeo, vamos revelar o que a maioria das pessoas erra ao falar com Deus e mostrar como orar com poder, propósito e paz, exatamente como Jesus ensinou. Um dos erros mais comuns na oração é entrar apressadamente em pedidos, mas Jesus começa seu ensinamento sobre oração em Mateus 6:9 dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso nos lembra que a oração começa com adoração. Quando dizemos, santificado seja o teu nome, estamos reconhecendo a santidade, a grandeza e a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Santificado significa sagrado, separado e digno de reverência. Pense em Moisés diante da sarça ardente em Êxodo 3:5. Quando Moisés se aproximou, Deus lhe disse: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Isso não era apenas sobre o espaço físico, mas sobre reconhecer a santidade da presença de Deus. Quando você orar, comece focando em quem Deus é. Diga: Deus, Tu és santo, és meu Criador, meu Pai e meu provedor. Eu te adoro por quem Tu és. Isso muda sua perspectiva e prepara seu coração para se conectar com Ele. A oração não é apenas pedir, é honrar aquele com quem estamos falando. Quando você começa com adoração, isso transforma a forma como você conduz todo o restante da sua oração. Outro erro comum é tratar a oração como uma lista de exigências. Mas Jesus nos ensina em Mateus 6:10 a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso nos mostra que a oração não se trata de convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas de alinhar nossos corações com a dele. Pense em Jesus no jardim do Getsêmani. Em Mateus 26:39, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mesmo diante de uma dor inimaginável, Jesus confiou que o plano de Deus era maior. Quando você orar, experimente dizer: Senhor, eu confio em ti. Mesmo que as coisas não saiam como eu espero, sei que a tua vontade é perfeita. Ajuda-me a entregar meus planos e alinhar meu coração ao teu. Isso nem sempre é fácil, mas abre a porta para que Deus trabalhe de maneiras que você ainda não pode ver. Confiar na vontade dele traz paz, mesmo no meio da incerteza. Outro erro que muitos cometem é deixar a preocupação dominar suas orações. Jesus nos ensina em Mateus 6:11 a orar. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Aqui, aprendemos que a oração é sobre confiar em Deus para suprir nossas necessidades diárias, sem se deixar levar pelo medo do amanhã. Lembre-se dos israelitas no deserto em Êxodo 16. Deus lhes fornecia maná todas as manhãs, mas apenas o suficiente para aquele dia. Se tentassem armazenar mais, ele estragava. Isso era uma lição sobre confiar em Deus diariamente. Quando você orar, concentre-se no momento presente. Diga: Senhor, eu confio que Tu proverás o que eu preciso hoje. Ajuda-me a largar minhas preocupações com o amanhã e confiar na Tua fidelidade. Depender diariamente de Deus nos lembra que Ele é nosso provedor e fortalece nosso relacionamento com Ele. Uma coisa que muitas pessoas não percebem é que guardar mágoas pode bloquear sua conexão com Deus.
Jesus nos ensina em Mateus 6,12 a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdão não é apenas algo que pedimos, mas também algo que oferecemos. Jesus explica isso em Mateus 6,14 e 15. Se vocês perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem, o Pai não perdoará suas ofensas. Pense na parábola do servo impiedoso, em Mateus 18, 23, 35. Ele devia uma enorme quantia ao seu senhor e foi perdoado, mas quando alguém lhe devia muito menos, ele se recusou a perdoar. O senhor ficou furioso e disse: "Você não deveria ter tido misericórdia como eu tive de você?" Perdoar não significa justificar a ação de alguém, mas libertar-se da amargura e abrir espaço para a graça de Deus. Quando você orar, peça a Deus para ajudá-lo a perdoar. Diga: "Senhor, eu entrego essa pessoa a Ti, cura meu coração e ajuda-me a andar na Tua graça." Soltar o perdão abre caminho para cura e paz. Muitas pessoas se esquecem de que não fomos feitos para enfrentar as batalhas da vida sozinhos. Jesus nos ensina em Mateus 6,13 a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui, vemos que a oração não é apenas sobre pedir bênçãos, mas buscar a ajuda de Deus em nossas lutas. A tentação pode assumir várias formas. A tentação de desistir, de agir com raiva ou de se afastar do caminho de Deus. Pense em José em Gênesis 39. Quando a esposa de Potifar o tentou, ele não tentou enfrentar a situação sozinho. Ele fugiu, confiando que Deus o guiaria e protegeria. Sua fé manteve-o firme. Quando você orar, peça a Deus para guiá-lo longe das situações que podem levá-lo ao erro. Diga: "Senhor, eu não sou forte o suficiente sozinho. Ajuda-me a permanecer no caminho certo e protege-me de tudo o que pode prejudicar minha fé." Essa parte da oração nos lembra que Deus é nosso escudo. Ele não nos pede para enfrentar as batalhas da vida sozinhos. Ele nos chama a confiar nele para nos conduzir e nos libertar. Jesus também ensina que a oração deve ser pessoal e íntima, não uma exibição pública. Em Mateus 6,6, ele diz: "Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará." A oração não é sobre impressionar os outros, mas sobre construir um relacionamento verdadeiro com Deus nos momentos de quietude. No mundo de hoje, onde a atenção e o reconhecimento são tão valorizados, essa lembrança é mais importante do que nunca. Pense em Daniel 6,10. Mesmo quando orar a Deus se tornou ilegal, ele foi ao seu quarto, abriu as janelas em direção a Jerusalém e orou 3 vezes ao dia. Ele não fazia isso para ser visto, mas porque era devoto ao seu tempo com Deus. Encontre um espaço privado para se conectar com Deus. Pode ser um quarto silencioso, um canto tranquilo ou até mesmo um passeio na natureza. Diga: "Senhor, estou aqui. Quero passar esse tempo contigo. Fala ao meu coração." Quando a oração se torna um encontro real com Deus, ela se transforma em uma fonte de força e transformação. A oração é um convite para um relacionamento profundo com Deus que transforma nossas vidas. Quando seguimos os ensinamentos de Jesus sobre como orar, encontramos paz, propósito e força para cada dia. Agora, onde quer que você esteja, tire um momento e fale com Deus. Ele está ouvindo. E se uma única oração pudesse mudar sua vida para sempre? E se houvesse uma maneira de orar que pudesse trazer paz, cura e uma conexão mais profunda com o Criador? Todos nós já oramos, mas você já parou para se perguntar: estou realmente orando da maneira certa? Há um jeito melhor. Um jeito que o próprio Jesus nos revelou e que pode transformar tudo para você. Pense nisso. Qual é a única coisa que você mudaria em sua vida agora? Seria o estresse das dificuldades financeiras, a dor de relacionamentos quebrados ou o peso da ansiedade que te impede de avançar? Seja o que for,
Jesus nos mostrou uma maneira de nos conectar com Deus que traz paz e liberdade duradouras. Neste vídeo, vamos revelar o que a maioria das pessoas erra ao falar com Deus e mostrar como orar com poder, propósito e paz, exatamente como Jesus ensinou. Um dos erros mais comuns na oração é entrar apressadamente com pedidos. Mas Jesus inicia seu ensinamento sobre oração em Mateus 6:9 dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus nos lembra que a oração começa com adoração. Quando dizemos santificado seja o teu nome, estamos reconhecendo a santidade, a grandeza e a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Santificado significa sagrado, separado e digno de reverência. Pense em Moisés na sarça ardente, em Êxodo 3:5. Quando Moisés se aproximou, Deus lhe disse: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Isso não se tratava apenas do espaço físico, mas de reconhecer a santidade da presença de Deus. Quando você orar, comece focando em quem Deus é. Diga: Deus, Tu és santo, és meu Criador, meu Pai e meu provedor. Eu te adoro pelo que és. Isso muda sua perspectiva e prepara seu coração para se conectar com Ele. A oração não é apenas sobre pedir, mas sobre honrar aquele com quem estamos falando. Quando você começa com adoração, muda a forma como aborda todo o resto da sua oração. Outro erro comum é tratar a oração como uma lista de exigências, mas Jesus nos ensina em Mateus 6:10 a orar. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus nos ensina que a oração não é sobre convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas alinhar nosso coração a dele. Pense em Jesus no jardim do Getsêmani. Como Mateus nos conta em 26:39, Jesus orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mesmo enfrentando uma dor inimaginável, Jesus confiou que o plano de Deus era maior que o seu próprio. Quando você orar, tente dizer: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que as coisas não saiam como espero, sei que Tua vontade é perfeita. Ajuda-me a entregar meus planos e alinhar meu coração ao Teu. Isso nem sempre é fácil, mas abre a porta para que Deus trabalhe de formas que você ainda não pode ver. Confiar na vontade dele traz paz, mesmo em meio à incerteza. Outro erro que muitos cometem é deixar a preocupação tomar conta das orações. Jesus nos diz em Mateus 6:11 para orar: Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mateus nos ensina que a oração é sobre confiar em Deus para aquilo que precisamos hoje, sem nos prender aos medos do amanhã. Lembre-se dos israelitas no deserto, em Êxodo 16. Deus lhes fornecia maná todas as manhãs, mas apenas o suficiente para aquele dia. Se tentassem guardar mais, estragava. Era uma lição sobre confiar diariamente em Deus. Quando você orar, foque no momento presente. Diga: Senhor, confio que proverás o que preciso para hoje. Ajuda-me a soltar minhas preocupações sobre o amanhã e confiar na Tua fidelidade. A dependência diária de Deus nos lembra que Ele é nosso provedor. É uma maneira poderosa de fortalecer a confiança e aprofundar nosso relacionamento com Ele. Outro erro que impede muitas pessoas de sentirem a presença de Deus é guardar mágoas e falta de perdão. Jesus nos ensina em Mateus 6:12 a orar: Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdão não é apenas algo que pedimos, mas algo que damos. Jesus explica isso em Mateus 6:14 e 15. Se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem os outros, o Pai não perdoará as ofensas de vocês. Pense na parábola do servo impiedoso em Mateus 18:23, 35. Ele devia uma dívida gigantesca ao seu senhor e foi perdoado. Mas quando outro servo lhe devia um valor pequeno, ele não teve misericórdia. O senhor ficou furioso e disse:
Não devias ter tido misericórdia do teu companheiro, assim como eu tive de ti? Perdão não significa aprovar o que foi feito, mas libertar-se da amargura e abrir espaço para a graça de Deus. Quando você orar, peça a Deus para ajudá-lo a perdoar. Diga: Senhor, eu libero essa pessoa em tuas mãos. Cura meu coração e ajuda-me a andar na tua graça. Deixar ir a mágoa abre as portas para cura e paz. E por fim, um dos maiores erros que as pessoas cometem ao orar é achar que precisam usar palavras perfeitas ou seguir uma fórmula rígida para que suas orações sejam ouvidas. Mas Jesus nos ensina em Mateus 6:7. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Deus não quer um discurso ensaiado. Ele quer um coração sincero. Lembre-se de Ana, em 1 Samuel 1:10-13. Ela orou com tanta dor que suas palavras nem saíam, apenas seus lábios se moviam. Eli, o sacerdote, achou que ela estava bêbada, mas Deus viu a sinceridade de seu coração e lhe concedeu um filho. Quando você orar, não se preocupe com palavras bonitas. Apenas fale com Deus de coração aberto. Agora, eu te convido a dar um passo de fé. Se essa mensagem tocou seu coração e você deseja transformar sua vida de oração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a orar. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões que fortalecerão sua fé. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.